Uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Semana passada tivemos aí o nosso programa ao vivo, claro, direto da capital mineira, Belo Horizonte. E aí o nosso grande abraço a essa família Canção Nova presente em Belo Horizonte e toda Minas Gerais. E hoje retornamos aqui para Petrópolis, cidade imperial, região serrana do Rio de Janeiro, para darmos continuidade àqueles programas especiais que estamos realizando aqui na cidade imperial. Estamos fazendo isso, inclusive, a partir aqui deste educandário Terra Santa, que o Frei Antônio Moser está à frente, mas que quer nos mostrar justamente aí a força da educação, mas também uma cidade que está em pleno desenvolvimento, sofreu sim no passado com as chuvas, mas já está se recuperando. Aqui pelo centro a vida assim continua e continua muito bela e, claro, convidamos você também, se ainda não conhece, a vir conhecer a região serrana, porque infelizmente os incidentes se deram naquelas áreas de risco. Mas na grande parte, nos centros das cidades, a vida continua e aqui é um local para se visitar, porque a gente não exagera quando diz que isso daqui se trata de um paraíso ecológico. É uma coisa realmente impressionante, as montanhas, as serras, a vegetação, as matas, enfim, vale a pena, tá certo? Então aqui da cidade imperial, nós continuamos os nossos programas em pauta e hoje vamos conversar, claro, se estamos num lugar assim, de um clima muito puro, de uma água cristalina, então nós queremos falar sobre vida saudável. Caminhos na busca de uma vida mais saudável. E, para começar o nosso programa, vamos à nossa matéria inicial, como sempre fazemos aqui no Em Pauta. Acompanhe. Para se ter uma vida saudável, não é necessário gastar muito tempo nem dinheiro. As dicas são muito simples e se resumem em 3 itens importantes. A primeira dica é ter uma alimentação balanceada, com frutas, verduras e legumes diariamente. Não se esqueça de tomar muita água durante todo o dia. A segunda dica é a prática regular de exercícios físicos. Faça uma atividade física de mais ou menos 1 hora de duração, 5 vezes por semana. E a terceira e última dica é cultivar o bem-estar psicológico e mental. Fuja do estresse e evite a pressa. Estas e outras dicas muito importantes para uma vida mais saudável no Em Pauta desta noite. Pois é, vida mais saudável é o que queremos todos nós, não é verdade? Aliás, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Sobre isso que nós vamos querer entender hoje, porque tem muita gente buscando vida em plenitude, mas por outro lado, às vezes se machucando, se ferindo, complicando um pouco o seu dia a dia. E nós queremos ajudar as pessoas a entender melhor o que significa a vida saudável. Para isso, aqui nos nossos estúdios, como você percebe aí pela câmera aberta, não é, aqui na Terra Santa de Petrópolis, no educandário, nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Eu tenho em mente aquela cena do Evangelho em que Jesus se transfigura no alto da montanha e São Pedro diz, Senhor, como é bom estarmos aqui. É por isso que eu estou em Petrópolis há 40 anos. Não é? E justamente aqui no Terra Santa, muito curioso, porque muita gente acha que precisa ir até Jerusalém. E é muito bom, claro, é muito bom. Mas também nós temos uma Terra Santa aqui em Petrópolis, né? Isso aqui é Terra Santa, onde gerações e gerações de crianças que viviam em condições de risco foram educadas, se transformaram em cidadãos e por isso, quando recebi o convite há 1 ano atrás para presidir essa instituição, eu me senti primeiro um pouco assim atemorizado diante do desafio. Tudo é muito grande, muito complexo. Mas hoje eu estou muito feliz porque tem excelentes colaboradores e o local realmente é privilegiado. Tá certo, Frei Moser, isso mesmo. E olha, aqui na nossa
conversa sempre cabe mais um, não é? E como sempre fazemos aqui no Em Pauta, quando conversamos sobre um tema importante, chamamos um especialista. E hoje convidamos, ele vem pela primeira vez ao nosso programa, o doutor Severiano Cardoso Santos Filho. É psicólogo e também, curiosamente, é bacharel em Direito, advogado. Já na área da psicologia, ele trabalha há 28 anos, atendendo famílias, jovens. Então, com certeza, vai nos ajudar muito na reflexão desta noite. Doutor Severiano, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Milton, boa noite, Frei Mose, boa noite, telespectador. Estamos aí para responder algumas coisas muito importantes para a saúde do homem. Tá certo, doutor. Ô Frei Mose, vamos conversar aqui a nossa conversa no seguinte: realmente, como nós temos percebido nessa sociedade pós-moderna, as pessoas estão vivendo mais, mas nós nos perguntamos, será que estão vivendo melhor? Eis a questão, porque ter longevidade é o que todo mundo quer, mas e a qualidade? O senhor, por exemplo, escreveu há pouco tempo, né, um livro chamado Colhendo Flores entre Espinhos, falando um pouco aí a respeito da melhor idade. Rapidamente aí um pouco o contexto desse livro, Frei Mose, e no que ele ajuda no tema dessa noite. Nesses dias, conversando com um intelectual, ele me observava o seguinte: Frei, escrever um livro sempre é perigoso, porque todo mundo vê quem é você. Você não tem como esconder. Evidentemente que eu estou entrando numa terceira jovem idade, sabe aquela coisa? E a gente começa a se colocar certas interrogações. Mas, sobretudo, o Brasil está com 22 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a tendência é, evidentemente, que essa média vá aumentando. Agora, você colocou muito bem, viver muito vale a pena? Depende. Por exemplo, Jesus viveu apenas 33 anos, mas com intensidade e, sobretudo, sendo quem ele foi. Mas assim, outros grandes personagens da história viveram um pouco, mesmo que eu não tenha lá tanta admiração por Alexandre Magno, não é? Mas, enfim, dentro do seu papel, foi uma figura marcante, morreu com 33 anos, e assim vai. Enfim, eu apenas tive aquela ideia de escrever um livro sobre a qualidade de vida. E também, como você sabe, me dedico à biotecnologia, biogenética. E muita gente acha que é uma questão de genética, viver bem e viver com muito longevidade. Eu acho que não. Para mim, a questão é bem mais complexa, a questão é bem mais, digamos, ligada à sua maneira de ser, de pensar, de sentir, de viver. Traduzindo, eu conquisto qualidade de vida. E às vezes mesmo dentro das limitações, existem pessoas que têm qualidade de vida. Isso eu gostaria de discutir, não é, com o nosso doutor Severiano, que é um companheiro aqui do Terra Santa, ministra seus cursos, está sempre aqui conosco e esteve conosco lá no Instituto Teológico, deu uma aula sobre essas questões. Os estudantes não largavam mais dele, eu tive que mandá-lo embora. Tá certo. Então, já passando aqui a bola para o nosso doutor Severiano, doutor, a gente tem percebido justamente que, né, isso acontece o tempo todo, na televisão especialmente, né? Nós temos aqui no Brasil a grande audiência dos canais abertos, e então, a cada dia, programas e mais programas vão noticiando esses avanços extraordinários no campo da medicina. E aí a gente tem até uma questão aqui interessante, né? Tanto no campo da medicina convencional, quanto daquela que se poderia denominar alternativa ou complementar. Acho que até valeria a pena a gente fazer uma distinção aqui, por favor, não é, a partir dessa ótica da psicologia. Perfeito, Padre Milton. A medicina convencional, através da tecnologia, trouxe muita, vamos dizer assim, possibilidade que o homem vivesse melhor, né? Com qualidade de vida também, com menos doença, com menos endemias, epidemias, né? Erradicando vírus, com as vacinas, com as cirurgias de grande porte, tá? Mas as pessoas não se sentiram satisfeitas. A partir de mais ou menos final do século XIX, uns 200 anos mais ou menos, as pessoas começaram a procurar uma coisa menos invasiva, né? uma técnica, um método que lhes possibilitasse melhor ainda, né? Essa qualidade de vida, essa estima
E aí aparece a procura pelas terapias ditas alternativas ou complementares, que geralmente foram originárias no Ocidente, no Oriente, né? E a medicina hoje aceita todas essas técnicas e quer para si. Só que o povo já tinha embarcado, né, toda essa gama de informações, e nós temos aí por mais de 800 Nossa. terapias complementares. Por exemplo, algumas, conhecidas Pedras assim aí, né? quentes, shiatsu na área da massagem, acupuntura, moxa-bustão, reiki, né? Psicologia transpessoal, são inúmeras, né? Lógico que algumas necessitam de uma comprovação científica mais apurada, mas as pessoas já usam. E a maioria delas vem um pouco nessa linha oriental, né? Você citou aí algumas, acupuntura, É verdade. reiki, coisa com pedra, etc. O Oriente já as usava cerca de 2000 e poucos anos, como uma complementar recorrente, ou seja, passava tempo, voltava a elas, um período devido a mudanças políticas, também havia um recesso, mas retornavam-se a elas, quer dizer, nunca largaram. Eu até gostaria de colocar uma coisa assim: para mim a terapia alternativa e complementar faz parte do gênero humano, porque ela tem a ver com a natureza, ela tem a ver com o Oriente, mas ela tem a ver com a natureza, na verdade. Como há uma busca muito grande pela própria natureza humana e em detrimento do excesso de tecnologia, né, as pessoas falam do chazinho, das ervas, que já se falava, os avós, os bisavós, e isso está profundo em toda a cultura indígena, né? Não se tem uma cultura que não usava as alternativas, todas as usavam de alguma maneira, né? Então, ela faz parte do desenvolvimento humano, né? Eu diria que é um legado, né, de Deus para a gente. É só olhar para dentro que você vai encontrar uma alternativa, né, para si. Seja na contemplação, seja na calma, seja num recurso terapêutico, o próprio corpo já tem esses recursos. Então, tudo tem a ver com a natureza humana. Por outro lado, Frei Moço, nós temos aí essa chamada medicina molecular. Está ligada à questão da biogenética, não é? Então, as moléculas, você tem, digamos, o nosso organismo é composto por células, é composto por milhões, bilhões de elementos químicos, tudo isso. Agora, eu gostei muito da colocação do Dr. Severiano, nesse particular. Lá no fundo, o que nós deixamos de cultivar foi aquilo que o próprio Deus plantou. Plantou dentro de nós, então, a psicologia, os sentimentos, a afetividade, e plantou fora de nós, ou seja, as ervas, a alimentação, as plantas. E nesse sentido é que, vamos dizer assim, esse avanço no campo da biogenética, biotecnologia, que ciência molecular, não é que a gente negue a importância disso. O grande problema é deixar de lado aquilo que faz parte não só da cultura, mas da sabedoria humana. E aí é que vem esse Oriente e Ocidente. O Ocidente é mais para mecanização, industrialização, tecnificação. Enquanto que o Oriente original, porque hoje o Oriente também está sendo invadido, né, por uma mentalidade capitalista e americana. Mas, de qualquer forma, eles trazem mais a fundo. E o Dr. Severiano se referiu aos indígenas. Gente, o pajé não era uma pessoa qualquer, era alguém que cultivava o Espírito de Deus em si e no seu povo. Por isso era um elemento integrador da comunidade. E continua até hoje, né, os pajés. Ou seja, aí quando nós tratamos de qualidade de vida, viver melhor, eu acho que não podemos perder esse legado do passado. Tá certo. Olha, você está percebendo aí que, pelo menos aqui, 3 tipos de medicina estão sendo, não é, explanadas para a gente. Essa medicina mais tradicional, não é, a chamada convencional, um pouco, por outro lado, essa essa complementar ou alternativa, e nos últimos tempos, não é, com o avanço das tecnologias, essa medicina molecular.
A questão está no seguinte, né? Muita gente faz uso de uma delas ou de todas elas, porque todo mundo, para ter o corpo perfeito, para ter uma saúde melhor, para viver mais, às vezes faz uso e abuso, não é, dessas medicinas. Então nós queremos verificar aqui no nosso programa até que ponto o uso é saudável e até que ponto o abuso de determinadas técnicas, de determinadas operações, dietas, pode de fato aí fazer mal à saúde, não somente física, mas psíquica e também espiritual, porque você sabe, o ser humano, ele tem essa tríplice dimensão, né? Biológica, psicológica e, é óbvio, espiritual. Não dá só para contemplar uma, porque senão as outras duas vão ficar aí deficitárias e o negócio pode complicar, não é verdade? Então deixa eu perguntar aqui ao doutor, antes da gente ir para o nosso intervalo, falando da questão, por exemplo, muita gente diz, bom, para eu ter um corpo saudável, portanto uma vida saudável, eu tenho que fechar a boca, né? Frear um pouco aí a questão da gula. Doutor, então quando comer, interessante isso, quando comer faz adoecer? Tem gente que só vive para comer, e aí? Verdade. A questão da alimentação está no topo, né, do uso dessas terapias ditas complementares, porque nós temos três, né, formas de energia. Uma das energias é ancestral, aquela que a gente recebe dos nossos antepassados. Perfeito. Né? A segunda energia viria, né, dessa alimentação. Você é aquilo que você come. Sim. Né? E a terceira alimentação é o contato com essa natureza, com o prana, com o ar, né? Com as pessoas, com essa troca toda de energias, com os elementos, até com a própria Terra. Né? O pessoal diz que a Terra, o universo, é uma mente só. Então, se você está mais consoante com a sua vida, você sabe que você precisa de mais alimento ou menos alimento. O problema é que, como o Frei Moço salientou, nós vivemos num corre-corre, voltado ao consumo, à produção, ao poder, à busca de status, de beleza, como o senhor ressaltou, e não tem tempo, às vezes, para olhar para si próprio. Eu preciso daquele alimento, e hoje já se tem, as pessoas já têm conhecimento, a forma dos alimentos, a cor dos alimentos, a cultura popular, e cada cultura, ressaltando novamente as culturas em gerais, sabe o que é saudável e o que não é saudável. Mas aquele corre-corre não nos deixa pensar, eu preciso dessa quantidade, eu preciso disso que está sendo oferecido aí. Quer dizer, então temos que nos reeducar, né, educacionalmente para a alimentação. Aliás, é sobre isso que nós vamos conversar no nosso segundo bloco, então você não saia daí, porque isso é um fato. Ou seja, às vezes temos consciência do que necessitamos, mas nem sempre praticamos isso, não é? Então vamos para o nosso primeiro intervalo e já já vamos voltar com o nosso programa. Tem muita coisa ainda para conversarmos a respeito de caminhos na busca de uma vida mais saudável. Já já estaremos de volta.